Como lidar com fofocas dentro da igreja, principalmente sem perder a fé? Vem comigo que esse tema é um tema muito polêmico, mas a gente vai trabalhar ele à luz das escrituras. Se você já foi ferido dentro da igreja, se você já viu seu nome rodar nas rodinhas de igreja, naquela rodinha de pizzaria, naquela rodinha depois do culto, se você por alguma vez já ouviu algum julgamento sobre você, já viu a sua vida ser exposta dentro da igreja, ou diversas vezes você ouviu algumas distorção sobre você, eu quero dizer que isso dói mesmo, mas que nada disso precisa te afastar de Cristo, né? Não precisa você perder a sua fé por causa dessas pessoas. Até porque, se a gente olhar a fundo, o pecado dessas pessoas nem vai anular e muito menos realmente vai diminuir a fidelidade que Deus tem nas nossas vidas. E agora uma situação real que tem sido muito relatada para mim através das minhas redes sociais. Muitas pessoas têm chegado em mim para comentar suas situações dentro das igrejas. É que realmente tem gente que sai, não é porque deixou de amar a Cristo, deixou de amar a igreja em si, mas é porque cansou de estar num ambiente de brigas, de fofoca, num ambiente que não traz realmente o sentido da palavra. E o que mais machuca nessas pessoas, eu acredito, que não seja o comentário em si, que não seja a fofoca em si, mas seja realmente porque ninguém corrige, ninguém para as pessoas, ninguém tem mais aquele temor. E a gente precisa tratar a fofoca, não é só como fofoca. Fofoca é um pecado e que está entranhado dentro das igrejas e que muitas vezes tem destruído e ninguém percebe. E a palavra do Senhor, ela não é pacífica em relação a isso. Ela não trata a fofoca como algo pequeno. Ela chama isso de obras da carne, né? Veneno, fogo. Olha o que Provérbios fala, 16:28. O mexeriqueiro separa os amigos. Então a fofoca, ela sempre vai criar divisão. Provérbios 18:8 fala: palavras do mexeriqueiro descem ao íntimo. Então, ou seja, aquilo que entra na alma, aquilo que marca. Tiago 3, do 5 ao 6 fala: a língua é um fogo. Ou seja, a conversa que incita no meio da igreja, ela pode edificar ou destruir as pessoas que estão ali. Efésios 4:29 vai trazendo: nenhuma palavra torpe, só que edifica. Ou seja, se a fofoca ela não edifica, o que ela faz? Ela apodrece. Então, biblicamente, fofoca é você falar coisas que não edificam, você criar suspeitas, você criar lado, você criar disputas. Tudo isso disfarçado de, eu estou me preocupando com você. Tá, Helena, mas por que isso acontece nas igrejas? Isso significa que o evangelho é falso, que a denominação é falsa? A resposta é muito simples para tudo isso. Não. Isso só significa que ainda existe pecado no coração dessas pessoas que não foram tratados e que existem brechas que elas continuam dando e não fecham. E às vezes eles entram justamente nessas pessoas ou nessas denominações travestidos de zelo. Eu tenho zelo por você. E no final são pecados ali que estão escondidos, ocultos e que não são tratados. Então como que entra dentro da igreja, né? Muitas vezes é falta de temor. Temor de entender que Deus ouve cada palavra dita e que um dia a gente vai dar conta de cada palavra. Muitas vezes é falta de discipulado dentro da própria igreja, onde não é ensinado como que é a língua, o poder que ela tem, as palavras que a gente vai ter que dar conta, prestar diante de Deus, né? Às vezes é carência, orgulho, que precisa... tem pessoas que, infelizmente, elas precisam se sentir superior às outras pessoas e acabam disseminando isso. Informações, ou aquela rodinha acaba se juntando pra falar mal de alguém, porque às vezes elas têm coisas internas que não estão bem trabalhadas dentro dessas pessoas. Outro ponto é a cultura do entretenimento, né? Se você parar aqui, você acha que um vídeo desse tem milhões de acessos? Ou vídeos de fofoca? Isso já é uma cultura que está enraizada, entranhada na nossa cultura. E para derrubar isso, e para chegar nesse ponto, foram milhões de anos e tem sido muito disseminado na nossa cultura tudo isso. Então, assim, infelizmente está chegando dentro das igrejas tudo isso também. Em Romanos fala, né, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas não chama a gente para viver um evangelho para normalizar o pecado, principalmente chama a gente para o arrependimento e santificação. Então, qual seria o primeiro passo para a gente poder realmente acabar com esse fogo, né? Em Provérbios 26:20 fala que sem lenha o fogo se acaba, né? Então, se você quer lidar com a fofoca de uma melhor maneira, é justamente você não alimentá-las. Não ver prints, não dar conversas vazias, áudios, indiretas. Se possível, corte amizades. Uma das coisas que eu mais fiz na minha vida, que abençoou, principalmente nessa área, foi cortar amizades que não me edificavam, foi cortar conversas que não me edificavam. No meu WhatsApp, realmente, hoje em dia, eu só tenho conversas muito poucas e raras com algumas pessoas, ou é sobre trabalho, ou sobre coisas da minha casa, ou sobre coisas específicas, mas eu evito perder tempo, gastar meu tempo nessas áreas, de ficar em redes sociais fazendo coisas que realmente não edificam. Decidi produzir muito mais do que ficar perdendo meu tempo, meu tempo livre, na verdade, né? Com coisas que não vão me edificar. Então, assim, essa é a primeira parte. Se não tem lenha, não tem fogo. Então,
não alimenta. A segunda atitude que a gente precisa ter, que deve ser a correta, tá em Mateus 18. O jeito certo que Cristo manda a gente corrigir esse tipo de assunto. Primeiro, chama a pessoa no particular, tenta conversar. Se ela não ouvir, chama uma ou duas testemunhas. Se ainda assim não conseguir, leva à igreja. Então você percebe que a própria Bíblia explica a própria conduta cristã, moral, da sociedade, de tudo. Que na Bíblia a gente consegue ter esse respaldo. Não é mandar a gente ir lá no grupo do WhatsApp, fazer um grupinho e instaurar lá um tribunal do WhatsApp. Não tem isso na Bíblia. Então, se a gente agir nesses momentos com frieza, calcular realmente os nossos passos, não deixar isso tomar conta do nosso coração. Lembra que eu falei anteriormente que se não tem lenha, não tem fogo? Então, não deixa essa lenha ali acesa. Então, corta o mal pela raiz, porque aí você consegue eliminar, acho que 50%, se não for 50%, acho que 60%, 70% de diversos problemas que ocorrem dentro da igreja. A terceira atitude que eu oriento você é principalmente a proteger o seu coração. Tem uma das coisas que eu aprendi nessa minha caminhada cristã é ser amor em meio à dor. E nesses momentos de fofoca, de amargura, se você fica alimentando muito isso dentro do seu coração, você vai ficando uma pessoa muito amargurada, você vai ficando uma pessoa fria, você vai ficando uma pessoa que não consegue confiar em ninguém. E olha o que diz Hebreus 12:15. A raiz de amargura contamina muitos. Então você não pode admitir que o pecado das outras pessoas acabe virando uma prisão emocional, física e às vezes até te deixa doente por causa disso. Eu falo isso com propriedade. Quantas vezes eu ouvi mentiras ao meu respeito e aquilo acabava me deixando doente porque eu orava, queria me defender e o Senhor falava, não, fica quieta. E eu, mas Senhor, isso é mentira. Não, mas fica quieta. Então assim, você tem que aprender a administrar isso e principalmente proteger o seu coração porque dele procede todas as coisas. Principalmente as coisas boas e as ruins também. E proteger o coração também é você levar essas coisas a Deus em oração, é você dobrar o seu joelho, ter momentos de devocionais, é você buscar conselhos maduros, andar com pessoas que realmente, não somente se pareçam cristãs, mas que elas sejam cristãs no andar, no falar, na forma de agir, ainda que você possa parecer que tenha poucas pessoas, tem muitas pessoas que carregam muita sabedoria e vivem uma vida cristã irrepreensível ao ponto de também nos ajudar nessa área. E uma coisa também é perdoar, exercitar o perdão. Por mais que seja difícil, nós cristãos, nós precisamos exercitar isso, porque da mesma forma como nós fomos perdoados, nós perdoamos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e Cristo assim nos resgatou. E antes de nós seguirmos para a quarta atitude, eu já peço, curte esse vídeo, comenta, compartilha, já segue esse canal para você não perder nenhum dos conteúdos que vão entrar aqui. E a nossa quarta atitude é realmente estabelecermos em quem nós estamos com os nossos olhos fixados, porque Cristo não erra. Aonde tiver pessoas, ajuntamentos, vai ter erro. Então, quando nós fixamos os nossos olhos em Cristo, nós conseguimos administrar todas essas coisas. E se por acaso você é a pessoa que faz fofoca, Deus não está te condenando, mas Ele está te chamando para o verdadeiro arrependimento. E que você possa achar nele a graça de se arrepender e ter novos comportamentos, nova vida, e produzir assim vida na vida das outras pessoas também. Um beijo.